para concluir minha pergunta, na verdade, começar novamente aqui, Vandi, que a gente estava falando muito sobre, principalmente, desafios de reformas que são necessárias, que muitas vezes, né, a gente vê ali governos não fazendo por interesses políticos, e aí você trouxe um ponto que a gente precisaria de políticos que não fossem políticos, né? Você citou a Geórgia como um exemplo na Itália. A minha pergunta é simplesmente o seguinte, muitas vezes a gente vê algumas cartas fora do baralho ali, tentando entrar para a política. Eu citei o exemplo do João Dória, porque ele foi prefeito, governador de São Paulo, mas não conseguiu decolar depois de estar lá dentro. É claro que tem inúmeros outros pontos e problemas, mas a gente viu também em outros outsiders isso acontecendo e acabaram ali voltando para a iniciativa privada. E muito por uma pressão muito grande do parlamento, do legislativo, do famoso centrão, né? Muitas vezes ter que ceder ou não ao centrão. Como que você enxerga, de fato, os desafios, né? O quanto importante por exemplo, ter alguém que não seja político ali dentro, mas e a diplomacia e a governança e a articulação se não atender os anseios do centrão? Obviamente, Paula, que você tem que negociar. Não ser político é uma coisa, não ser capaz de negociar é outra coisa completamente diferente. Por isso que eu disse. Quando você apresenta uma sequência de prioridades e você é eleito nessas prioridades, não apenas promessas de campanha, mas você sempre toca nessas. E todas as vezes que você é indagado em debate, etc., essa não é uma prioridade para o meu governo. É aí onde está o político. O político, normalmente, quando você pergunta para ele, isso também é prioridade, aquilo também é prioridade. Uma vez eu vi a Marina Silva falar em Harvard que eu passei vergonha. Ela disse que tudo era prioridade. Se tudo é prioridade, você não tem prioridade. Deveria ter levado uma vaia merecida, os gringos olharam com aquela cara assim, tudo é prioridade, é um negócio assim que desanima o sujeito, né? Porque tudo é prioridade, não tem prioridade. Pronto. Agora, quando você tem uma plataforma, e eu sou eleito por essa plataforma, e meus 5 pontos, de 5 pontos você tem 5 dedos na mão, toda vez que você vai falar, você conta esses 5, né? O storytelling disso, desses 5 pontos, esses pontos você precisa combinar você precisa combinar dentro do parlamento também, quem são as pessoas que vão dar suporte a isso, porque lembra o seguinte, nem todo mundo e nem todos os partidos querem a mesma coisa dentro do Centrão. O Centrão é uma espécie de uma geleia, tá certo? Fisiológica, que você compra fácil. A verdade é essa, é uma geleia fisiológica, né? Na forma de uma ameba, assim, sabe? Isso é o Centrão. Então você não compra o Centrão, você compra grupos e pessoas influentes no Centrão. Quem é a coalizão mínima de pessoas ou de partidos que eu preciso ter para aprovar e governar daqui para frente? Então você alimenta isso daí, só que você não alimenta todo mundo. Um dos problemas aqui é que o uso de tecnologia, o uso de teoria dos jogos, o uso de ciência política aplicada, né, que é algo que eu fiz, eu estudei isso, né, professor Yasser Kugler, né, isso é fácil de fazer. Tem até a empresa dele, a Certas Analytics, que faz isso para parlamentos, etc. Então você forma essa coalizão mínima vencedora, você só alimenta essa coalizão. E essa é uma coalizão que ela é fluida, porque de repente tem outro ponto, você muda. Então você faz o que o Centrão faz com você, só que você volta com eles. Então você precisa entender o jogo. Um dos maiores problemas aqui no Brasil, e tem outros países complicados, como por exemplo a Índia, é outro país complicado de parlamento, que você aprendendo a jogar e sabendo o que é que você dá para quem de forma minimamente capaz de vencer em cada uma das suas propostas, você pode montar um governo desse jeito. O problema do político é que o político brasileiro gosta do homem da bravata. O cara que agita a multidão, a gente adora o Lula. Lula adora, né? Tá sempre no palanque, adora Bolsonaro. É gente que agita a multidão. Mas efetivamente tem pouco caldo nisso aí. Tanto é que a única coisa que o Lula fez foi ter roubado a ideia da dona Ruth Cardoso, transformado o Bolsa Escola no Bolsa Família e instituiu um negócio com um nome diferente, com uma ideia aprimorada. É isso aí o Lula. Fora isso, o Lula não entregou nada para o Brasil. Nada. E é por isso que ele é um pônei que só faz um truque.
Toda vez que você aperta, ele fala lá do social, não sei o quê. É sempre essa conversa. E aí vai bater no Bolsa Família. É sempre essa mesma história. Então a gente precisa aprender. E o Bolsonaro? Bolsonaro também tem suas falhas. Bolsonaro teve um governo que ele podia ter feito muito mais, mas resolveu tocar em pauta de costumes ao invés de pautas econômicas. Olha o legado do Bolsonaro. O Bolsonaro fez um trabalho fantástico em aprovar a reforma previdenciária. O Paulo Guedes é o grande mentor, o capacitador do Brasil não ter quebrado na pandemia, porque ele fez contingenciamentos gigantescos logo em 2019, sem saber que ia estourar uma bomba na mão dele. E esses contingenciamentos que foram feitos foram mais do que suficientes para bancar o gasto que a gente teve que incorrer, e é gasto, e teve que incorrer para as pessoas não morrerem de fome e as empresas não fecharem durante a pandemia. Isso é um dos maiores erros do governo, e eu falei para o Paulo Guedes, vocês são incompetentes em informar a população, vocês são incapazes. A Secretaria da Comunicação talvez seja uma das piores que eu vi. Aí veio o Lula agora que piorou ainda, é pior ainda do que a do Bolsonaro. Mas era muito ruim, incompetente. Não mostrar para a população, e isso é uma coisa técnica, é difícil de explicar, mas dá para explicar. Fala, vocês não passaram fome e as empresas não quebraram, fizemos Pronamp, etc., porque houveram ações concretas alinhadas com a ideologia e com o projeto de governo do governo Bolsonaro. E ninguém sabe disso. Eu falo isso, e eu não sou bolsonarista e eu não sou lulista. Mas eu falo isso do mesmo jeito que eu detesto essa história de ter político que gosta de fazer bagunça na rua, de juntar a gente para gritar. Então a gente tendo um político que não é dessa maneira, mas é um cara que conhece, consegue entender o jogo, quem eu preciso alimentar no quê, para entender que eu tenho que fazer esses 5, 6 pontos que eu entreguei como proposta de governo, eu tenho certeza que dá certo. E, inclusive, eu posso ajudar. Muito bom. Vandique Silveira continua aqui com a gente. Daqui a pouco retomamos nossa conversa.